Fala, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Graco Podcast, o podcast que te ajuda a crescer na graça e no conhecimento de Deus. Hoje a gente tem uma edição exclusiva aqui do nosso podcast, é um pouco mais curto porque a gente vai falar de um tema que está muito na atualidade, né? Guerra entre Israel e Irã e como isso se encaixa na questão escatológica, né? Na doutrina da escatologia, como que isso se encaixa na questão dos fins dos tempos, Apocalipse e por aí vai. Eu convidei um grande amigo meu, assim, sensacional, que estuda muito sobre essa área aqui, escreveu um livro junto comigo, inclusive, escreveu sobre a área do fim dos tempos, e ele vai estar contando um pouco pra gente como que essa guerra entre Israel e Irã se encaixa no contexto escatológico e se realmente se encaixa, né? É isso que nós vamos tirar dúvida no podcast de hoje. Mas antes, eu quero falar para vocês sobre esse livro aqui que é sensacional, Paulo e a Alegria dos Filipenses, do pastor José Carlos Carvalho. Tá com 10% off no nosso site da Editora Graco, editoragraco.com, com o cupom GRACO10. Esse livro aqui, você vai aprender tudo, eu prometo para você. Se você não aprender tudo sobre a carta de Filipenses, eu devolvo seu dinheiro, a Editora Graco vai devolver seu dinheiro, e você ainda pode ficar com o livro. Não precisa nem devolver o livro também, porque esse livro aqui é muito bom para você mergulhar em uma das cartas mais importantes do apóstolo Paulo. Se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho, deixe seu gostei e vamos juntos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Paulo, tamo junto. Tamo junto, mano. Para quem não sabe, acho que a maioria sabe, né? O Paulo é um grande amigo aí. A gente caminha já junto, vai fazer 10 anos, ano que vem, vai ter bolinho de aniversário de 10 anos. E uma das coisas que o Paulo mais me inspira, entre várias áreas, é a questão da escatologia, né? Paulo ama a escatologia, é a matéria que ele ensina dentro da Escola Graco. E um ponto antes de começar aqui, que o Paulo vai trazer primeiro uma visão geral sobre a questão escatológica e culminando nessa guerra, por exemplo, agora Israel e Irã. Mas nós dois, por exemplo, somos muito jovens, né? Para quem está assistindo aí, eu tenho 25 anos de idade, Paulo está com 23 anos de idade. E aí você pode parar para pensar, pô, um cara de 23 anos pode me explicar algo sobre escatologia? Porém, já são anos e anos e anos de estudo envolvendo formação teológica, envolvendo seminário, envolvendo graduação, envolvendo várias questões, né, de estudo de ambas as partes, que culminam agora no ensino das escrituras sagradas, da sã doutrina. Então, não ligue só para a idade, não se atente à idade, mas àquilo que o Senhor está falando através da vida dessa atual geração que tem tanto para nos ensinar. Amém. É isso, mano. Glória a Deus. Para cima. Vamos lá? Pra cima. Sobre escatologia, acho que primeiro a gente precisa dar um contexto geral. Sim, né? sim. Plano escatológico. Como que você quer começar? Vamos lá. É um prazer, primeiramente, aqui, estar Legal. participando. Você que é um grande amigo, o meu melhor amigo, né? Na verdade. Fofo. Mas é um prazer. Gente, para estudar escatologia, é algo que a gente precisa entender, que escatologia não é algo para nós realmente saber mais apenas, para gastar conhecimento, jogar conhecimento na cara das outras pessoas. Não. A escatologia realmente se trata de revelação da pessoa de Jesus Cristo e tudo aquilo que ele vai realizar, né? Então, um panorama geral sobre escatologia e algo que é muito importante para nós como igreja do Senhor é não negligenciar esse assunto tão importante para a igreja como um todo. Infelizmente, as pessoas, por se tratar de escatologia, que é um tema futuro, né? Muitas pessoas acabam negligenciando e não estudando, não se aprofundando nesse tema que é tão importante, deixando para estudar outras coisas, enfim, deixando de lado a escatologia. Isso é um perigo muito, mas muito grande. É muito importante nós, como cristãos, hoje, se aprofundar nessa doutrina tão importante para a nossa caminhada de fé, né? Porque se nós não temos um panorama e uma rota para onde estamos caminhando, para onde estamos indo? Para onde estamos caminhando? Para onde que a igreja está caminhando? Qual é o nosso destino, né? Então é muito importante nós sabermos para onde nós estamos indo como igreja do Senhor. Isso eu não estou falando individualmente, estou falando como igreja mesmo, como corpo de Cristo. Temos que ter um alvo a percorrer. Então é muito importante nós, como cristãos, discorrer acerca desse assunto tão importante que está em volta de toda a Bíblia, né? A Bíblia, como um todo, aponta para o fim, aponta para a revelação de Jesus Cristo através do fim dos tempos. Então é muito importante nós, como cristãos, realmente debruçar acerca desse assunto tão importante, que é a escatologia, que é o estudo do fim, né? Então é muito importante. Boa. É importante porque, reforçando essa questão da escatologia, por ser um tema futuro, as pessoas muitas vezes deixam de lado. Vou viver hoje, Sim. já era. Ou, como muitos outros temas da Escritura Sagrada, as pessoas não se aprofundam no conhecimento, né? Então, por isso que há essa diversidade
quantidade assim absurda de linhas escatológicas. Né? Eu acho que um versículo assim que eu gosto muito, que eu acho muito interessante, que é Ezequiel 3, né? Ezequiel 3, ali fala sobre a missão de Ezequiel, né? E ali fala que o Senhor levantou ele como atalaia. Atalaia é vigia, né? O significado de atalaia é como vigia. Então é muito importante como cristãos estarmos vigilantes, né? Porque a principal ferramenta e a principal artimanha de Satanás nos últimos tempos, no fim dos tempos, é o engano. O próprio Jesus ele alerta em Mateus 24, que é o sermão escatológico de Jesus, né? Ali traz um panorama geral também sobre o fim dos tempos. Em Mateus 24 ele fala sobre esse engano, que infelizmente é uma arma que Satanás tem usado nos dias de hoje. E como nós temos visto, infelizmente, né? Eu falo isso com muita tristeza, é o cenário da igreja atual, onde muitas pessoas estão se deixando levar por doutrinas erradas, doutrinas que não têm fundamento nenhum a partir da Bíblia, a partir das Escrituras Sagradas. Isso é um erro muito, muito perigoso. Então, Ezequiel 3 ali fala sobre realmente nós termos esses atalaias, né? Vigilantes, vigias, que está atento ao comando de Deus, aquilo que Deus ele tem para essa geração, para esse tempo, para nós como cristãos. Boa. Falando sobre Israel e Irã, né, a gente está vendo um conflito. Sim. E uma coisa que a gente quer deixar muito claro aqui, porque nos últimos, vamos por 10 anos ou até mais, mas vamos colocar 10 anos, Sim. são diversos conflitos envolvendo Israel. Né? Então, Israel, Síria, Israel, principalmente palestinos, Israel, agora Irã, e haverão outros conflitos, isso é uma certeza. Mas o que isso tem de escatológico? Né? Sim. Porque eu até vi, se eu não me engano, foi o Ângelo Basso, né? Que ele falou, acho que foi o Ângelo Basso, falou que qualquer coisinha que acontece com Israel já é um alarde, já Jesus está voltando, daqui 5 dias Jesus vai aparecer no céu e por aí vai. É realmente escatológico? Não é? Se não é, por quê? Como que funciona? Renan, é inegável que Deus ele tem um propósito específico preparado para o povo de Israel. Isso é inegável. Né? O povo de Israel é realmente o povo escolhido pelo Senhor. Muitas pessoas, de forma enganosa também, descartam, né, o plano de Deus para com Israel. Sim. E esse plano está em construção, ainda vai ter um fim. Né? Deus ele vai reinar a partir de Jerusalém sobre toda a terra. Jerusalém, Israel, é a capital do Senhor, onde o Senhor vai governar sobre toda a terra. Então é muito importante nós termos esse olhar atento para Israel, com certeza. Mas, infelizmente, ao decorrer da história, e durante toda a história, na verdade, nós vemos guerras e países perseguindo Israel. Porque é mais do que um plano físico, é um plano espiritual. E, infelizmente, Israel é um alvo, infelizmente, de Satanás, né? Então, Satanás ele tenta a todo custo acabar com Israel, acabar com a nação do Senhor. Só que em vão, claro. Porque Israel, como eu disse, é a nação do Senhor. E como nação do Senhor, o Senhor vai governar sobre Israel e Israel não vai ser destruída, porque Deus cuida do seu povo, né? Cuida do seu povo, da sua nação, que é Israel. Então, como igreja do Senhor, nós temos que estar atentos para isso, não descartar isso, né? Temos que ter esse olhar voltado para Israel, com certeza. Mas, se nós formos ver, durante toda a história sempre teve guerras. E Mateus 24, o próprio Jesus vai falar que nos últimos tempos haveria guerras e rumores de guerra. Mas, infelizmente, muitas pessoas também, de forma errônea, tentam colocar coisas que a Bíblia não escreve, coisas que a Bíblia não nos passa, não nos fala acerca de escatologia. Claro que tem muitas figuras de linguagem, coisas que realmente têm a sua representatividade. Mas tem outras coisas que não, que Deus ele não deixa claro. E muitas pessoas ficam trazendo um sensacionalismo sobre a igreja, né? Sobre nosso tempo. Isso é muito, muito errado. Nós temos que ter um olhar de compaixão, na verdade, para tanto com Israel quanto para Irã. As duas nações, como eu falei, Deus tem um propósito específico para com Israel, mas Irã também tem pessoas que Deus ele quer salvar. Sim. Pessoas que Deus também quer derramar da sua misericórdia, que podem ser alcançadas. Então, o nosso papel como igreja não é ficar criando coisa onde que a Bíblia não nos passa. Como você tem uma frase muito famosa, né? Fale o que a Bíblia... somente diga aquilo que a Bíblia fala, né? E não fale... Nossa, eu esqueci minha frase famosa, vocês acreditam nisso? Não diga aquilo que a Bíblia não disse e não deixe de falar aquilo que a Bíblia disse, né? Contextualizando aqui, não falar aquilo que a Bíblia nos passa, não nos fala. Não criar narrativas, coisas extra-Bíblia. Isso é um perigo muito grande. Então, nós como igreja do Senhor temos que ter esse olhar atento, não cair no engano, como eu falei, que é a principal artimanha e estratégia de Satanás para esse tempo, mas nosso papel como cristãos é orar, interceder pela essa nação que é a nação do Senhor, que é Israel, e também pela nação do Irã, que ali tem pessoas que devem
e a igreja tem que alcançar também com o evangelho de Cristo. Boa. Nós seguimos uma linha pós-tribulacionista, né? Dentro da linha pós-tribulacionismo, e para quem não sabe, pós-tribulacionismo, crê que Jesus vem após a grande tribulação, Sim, sim. 7 anos, e antes do milênio, inaugurando, na verdade, o milênio, né? Que são os 1000 anos ali de transformação. Exato. Essa linha pós-tribulacionista, seguindo Mateus 24, ela fala de 2 tempos muito importantes. O primeiro é o princípio das dores e Exato. o outro, a grande tribulação. Isso que está acontecendo atualmente se refere a algum desses tempos? Como que funciona? Sim, sim. Mateus 24, como eu disse, é um panorama geral sobre o fim dos tempos. E o próprio Jesus, ele fala, né? E aqui tudo que é escrito é a fala de Jesus acerca disso, né? Desse tema tão importante. E ele começa falando sobre o princípio das dores, né? Porque o próprio Jesus, ele fala que tudo aquilo que ele passa como rumores de guerras, fome, pestes, terremotos, revolta da natureza, esse contexto geral, ele mesmo fala que ainda não é o fim. Nós já temos visto isso no nosso tempo. Não só no nosso tempo. Quantas guerras já não teve ao decorrer da história, ao longo da história? Quantas guerras? Essa, infelizmente, só é mais uma das guerras que tem acontecido ao longo da história. Mas tudo isso, nesse contexto todo, se trata apenas sobre o princípio das dores. Então estamos no princípio das O dores. princípio das dores, na minha opinião. Tá. E também aquilo que eu acredito e vem da Bíblia, que a Bíblia nos passa, obviamente. E Mateus 24, o próprio Jesus, ele fala sobre algo terrível que vai acontecer, ainda vai acontecer, e tudo isso depende de diversos fatores. Tem a reconstrução do templo, e é muito baseado também em Daniel, capítulo de número 8, que ali traz uma perspectiva que o anticristo, que é um personagem também muito importante no fim dos tempos, ele vai se revelar. E nessa revelação, ele vai exigir adoração para si mesmo a partir de Jerusalém. Porque em Jerusalém vai ter a reconstrução do templo, e nisso vai voltar a adoração diária. A adoração que já acontecia no Antigo Testamento vai voltar, e nisso o anticristo vai pisar neste lugar, exigindo adoração para si mesmo. Uau. E esse templo é no mesmo lugar onde era o antigo templo, Isso. que hoje tem uma mesquita. Exato, que é a reconstrução do terceiro templo. Tá. Então, nesse contexto, o anticristo vai exigir adoração para si mesmo. Tá. E nisso, inaugurando, o próprio Jesus fala, inaugurando a grande tribulação, que é um período de 7 anos que ainda vai acontecer. Tá. Então, tudo que está acontecendo, o contexto que nós temos vivido atualmente, se trata apenas sobre o princípio das dores. E como o nome fala, é princípio, algo que vai culminar em algo maior, algo que realmente vai ser um período terrível para a história, mas nós como igreja vamos perseverar, vamos realmente impactar as nações. O evangelho também tem que ser pregado nos 4 cantos da terra, né? O próprio 1 Pedro ali 3 fala sobre isso, que o Senhor ele tem estendido um pouco mais esse tempo para que mais e mais pessoas possam ser salvas, para que aí sim chegue o fim dos tempos, né, como um todo. Uau. E eu vejo, não sei se você concorda, para a gente finalizar, que a questão da construção do templo, Sim. ela está um pouco longe, né? Porque primeiro Sim. precisa ser demolido a mesquita. Sim. Então, obviamente que a gente sonha e assim, é o nosso sonho ver Cristo voltar. Mas se olharmos para os textos bíblicos, ainda tem algumas coisas para acontecer até essa volta, né? Sim. Na palavra do Senhor, nós vemos diversas promessas, né, que ainda irão acontecer. Como eu falei aqui, Mateus 24 traz, por exemplo, essa questão do anticristo, né, que vai exigir adoração para si mesmo, e uma revelação e algo que vai acontecer ainda. E como também disse, a pregação do evangelho sendo pregado nos 4 cantos da terra. Então Jesus ele não volta se o evangelho não for pregado nos 4 cantos da terra. Uau. Então nisso nós temos um papel imprescindível e muito importante, que é pregar o evangelho de Cristo, para que o mundo possa conhecer esse evangelho, possa conhecer a Jesus, e aí sim Jesus possa voltar, né? Então tem diversas promessas e diversas coisas que ainda tendem a acontecer para que realmente possa concretizar todas as coisas. Nós, como cristãos, o que devemos fazer diante dessa guerra, diante dessas situações? Como eu falei, primeiro, orar. Acho que é muito importante. Acho que a gente como eu estava até comentando com vocês esses dias, acho que nós, como cristãos, estamos inventando tantas coisas, mas nós esquecemos dos princípios, né, básicos, que é a oração, a leitura da palavra, ficar atento realmente, esses como vigias e atalaias, né, do Senhor. Então, atento àquilo que Deus tem direcionado e que Deus tem nos direcionado a orar, realmente buscar a face dele, buscar essa revelação. Então, é orar por Israel, orar por Irã, como igreja do Senhor, interceder por esse povo,
que precisa ser alcançado pelo Evangelho de Cristo para que, de fato, nós possamos apressar a volta de Jesus. Porque nós temos esse papel, como eu disse, de apressar a vinda do nosso Senhor. Por meio da pregação do Por Evangelho. meio da pregação do Evangelho. Uau, glória a Deus. É isso. Te amo. Passa rápido, né? É. E vão vir mais, tá? Então, a gente quer ter cada vez mais papos escatológicos com o Paulo, pílulas aí, podcasts exclusivos, porque ele nos inspira muito.